bom intervalo, né? Depois de duas apresentações excelentes, riquíssimas informações, vamos voltar agora com a presença da nossa colega Karen Renzi, que tenho o prazer grande de chamar, para falar sobre o sistema agro-silvipastoril com galinhas, que é algo muito interessante, algo de acesso relativamente fácil, né, para os agricultores, e algo bem oportuno, bem do momento. Então, com isso, eu passo a palavra para a Karen, por favor. Pode iniciar a sua apresentação. Muito bom, gente. Prazer. Meu nome é Karen Hanzi e eu comecei um projeto que se chama Epicentro d'Alva. E originalmente a gente começou uma produção de ovos com o intuito de ter para subsistência, mas a gente se animou e foi crescendo e acabou virando um laboratório, um local de pesquisa para desenvolvimento de alimentação de galinhas e integração das galinhas em sistemas agroflorestais. Nosso principal professor desse aprendizado todo, para reconhecer ele aqui, é o Romeu da Yamagishi, que foi um cara que deu muito apoio, muita força e continua dando. A gente continua trocando experiências de pesquisa, né? E ele é o nosso mestre galináceo. E aí, para essa palestra de hoje, eu gostaria de mostrar uma apresentação para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo a tela? Está compartilhando? Sim. Tá. Sim. Ótimo. E aí, só para avisar, a gente não vive profissionalmente só de ovos. Temos óleos essenciais, outras produções. Então, uma pessoa que tem um conhecimento profundo de galinha seria o Romeu da Yamagishi, mas somos relativamente iniciantes, mas é uma frente, um nicho, né, onde existe muita demanda de conhecimento, porque a produção de ovos é muito prática, né? Todo mundo come ovo e é relativamente fácil você instalar um sistema de produção de ovos agroecológicos, né? E eu acho que todo mundo devia ter sua produção de ovos. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Primeiro eu queria falar um pouco sobre uma programação da função das aves dentro de uma floresta, né? Uma agrofloresta. As galinhas são animais de floresta, não são animais de pasto nem de gaiola. Elas pertencem a sistemas de subbosque, né? Depois eu vou falar um pouco sobre o movimento das galinhas, como é o sistema fixo e sistema móveis, sobre os piquetes agroflorestais e a alimentação das galinhas. Então essa mais ou menos é a programação para essa apresentação aqui. As galinhas, elas têm essa função de fazer a capina seletiva dentro de uma floresta. Então, as galinhas se mexem numa floresta no modo de rebanho, né? Elas migram dentro de uma floresta, fazendo principalmente a capina seletiva. Então, ela tem a função de tirar as plantas que não deveriam estar lá. Também elas comem os insetos, as folhas e tudo o resto, mas as galinhas têm essa função principalmente de causar um distúrbio na floresta, assim como a maioria dos outros animais, né? A alimentação dela é 70% raízes, naturalmente, não é milho e soja no natural, né? Nem insetos, como muita gente pensa, mas 70% da comida das galinhas são as raízes. Por quê? Elas vão migrando na floresta, comendo as raízes das plantas que não deveriam estar lá. Para criar um distúrbio e estimular a aceleração das florestas, né, da regeneração. 7% na natureza. As galinhas comem insetos e o restante vem de folhas, frutas, etc. Só para vocês entenderem um pouco como é a função natural das galinhas, que é essa de principalmente comer raízes, depois vem insetos, folhas, frutas. E isso é definido de acordo com a função dela, que é essa de fazer capina seletiva e também fazer o manejo dos sistemas conforme elas migram numa floresta, né? Aqui. Uma coisa que é interessante pensar, a presença do animal numa agrofloresta, claro que a gente tem o esterco, né, o adubozinho, o da galinha, no caso, tem muito fósforo, que é muito bom,
Mas o principal é o estímulo hormonal. O que a gente percebe onde se passa o animal, agora a gente está trabalhando também com vacas no nível mais iniciante, né? Mas onde o animal migra dentro de uma agrofloresta, ou até de um sistema que ainda não está com uma agrofloresta implantada, o sistema explode, né? Ele estoura de germinação de sementes, de vida. E isso acontece por causa do estímulo hormonal que o animal faz na natureza, né? Quando ele poda, existe até um doutorado sobre isso. A poda de uma planta é 800 vezes mais potente que a adubação, seja com nitrogênio natural tipo esterco ou uma adubação química. Então, a poda de plantas por volta de outras plantas dá um estímulo hormonal que faz com que o sistema regenere com alta velocidade. E a gente precisa só entender como você migra esses animais de modo inteligente, né? Para você ter esse saldo positivo. E sem migração, você tem um saldo negativo com qualquer animal. E galinha é trágico, porque 10 galinhas compacta mais que um elefante, falando sério, porque como ela come raiz, se ela não migra, ela transforma o local num terreiro, né? Que ela vai comer todas as raízes. Então, essa é a teoria de que onde eles passam, com o tempo, né? Você faz uma passagem, depois dá uma pausa, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, como é a rotação das galinhas. O sistema causa um distúrbio e ele dá uma explosão de vida. O ser humano também tem esse papel. Então, quando a gente faz uma poda drástica de uma agrofloresta, por exemplo, de eucaliptos com laranja embaixo, quando você corta as cabeças do eucalipto, 2 semanas depois as laranjas já estão com folhas novas, né? E isso também tem a ver com o estímulo hormonal do animal dentro de uma agrofloresta. Então, esse é um exemplo. A gente tem 2 tipos de galinhas em sistemas agroflorestais. Você pode ter um modelo fixo, né, que esse é para um galinheiro de 100, 150, 200 galinhas, ou então esse é para um sistema de 1000 galinhas, né? Você pode ter um modelo fixo ou um modelo móvel, né? Vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de ter um sistema fixo e um sistema móvel. O sistema fixo, para quem, no geral, é o mais prático no dia a dia, né? Ele tem muito menos trabalho no dia a dia, depois que você estruturou o sistema. O manejo é muito mais simples. Você vai gastar para 150 galinhas, você vai gastar meia hora por dia total, né? Enquanto o móvel exige um tempo maior de migração de cerca, de manejo dos animais. Se você faz com cerca elétrica, né? Agora, o custo de um sistema fixo é um pouco mais alto, né? Que você tem mais morão, tela, tem um custo inicial mais alto. E você também não tem a possibilidade de, se você desistiu de ter galinhas naquela região, é inviável você mudar uma estrutura, né? O custo é muito alto de mudar a estrutura de um lugar. E aí, esse, por exemplo, é o sistema que a gente tem no Dalva no momento, que aqui tem um módulo só estamos com menos galinhas, que a gente está com muitas frentes, estamos com 150 galinhas. E aqui é um corredor e você tem os 4 piquetes, né? Piquete 1, 2, 3, 4. E o ideal é você deixar as galinhas, por exemplo, no piquete 1, você solta só de tarde, né? De manhã elas ficam só no galinheiro e no corredor para poder botar os ovos lá. E depois de tarde você solta, por exemplo, no piquete 1. Aí você vai deixar nos piquetes 1 por X número de tardes, até o ponto que começa a esgotar a comida. Quando começa a esgotar a comida, quando começa a comer a parte aérea das plantas, começa a chegar perto de dar sinais de virar terreiro, né? Basicamente, você migra para o próximo piquete 2. Depois fica mais X tardes no piquete 2, depois vai para o piquete 3. O ideal é você esperar pelo menos 30 dias na época da chuva para voltar para o piquete 1. Então, a rotação de galinhas, você deixa por várias dias tardes, e você migra. Depois que migra daquele piquete, você espera pelo menos 30 dias na época da chuva, ou 40, 45 dias na época da seca. E o motivo disso é para você dar tempo para o sistema regenerar, né? Tem um estímulo ao ponto que o sistema regenera. E em termos de dimensionamento, o cálculo que eu recomendo é de 5 a 7 metros por galinha total de piquete. Se você vai ter 100 galinhas, calcula pelo menos 500 metros quadrados
de corredor mais piquete, tudo junto, né? E por piquete, calcula mais ou menos 1 metro por galinha. Então, se você tem 100 galinhas, dá para ter menos piquetes e menos de 1 metro, na verdade. Mas ter 1 metro é legal que elas conseguem praticar mais o ato de decolar, que é sair correndo, bater as asas, né? Esse é um desenho que a gente começou, mas mudamos de projeto originalmente, que a gente estava com o intuito de chegar a 1.000 galinhas. Então, aqui é um corredor, né? Com vários quartos, quartos 1, 2, 3, quarto. O quarto 0 é a sala de ovos, né, onde recolhe os ovos. E a ideia é ter um trenzinho aqui no meio para recolher todos os ovos. Esse era um desenho para 1.000 galinhas, mas a gente acabou diminuindo por falta de estrutura para a parte de vendas dos ovos, né? A gente não deu conta com todas as frentes que o Dalva tem. Mas a ideia, por exemplo, o quarto 4 tem o piquete 1, 2, 3, 4, onde você rotaciona, né? Dando descanso em cada piquete. O quarto 3 tem esses piquetes aqui e assim por diante. E você também tem o sistema móvel, que na verdade parece uma solução fácil e rápida, e para um consumo pequeno pode ser, mas na praticidade, móveis em sistemas agroflorestais é um pouco mais complexo, pelo fato de você ter árvores. Para você ficar desviando de árvores é um pouco mais complexo. Tem que fazer um desenho de uma estradinha com acesso com os piquetes, né, de um certo modo. Porque para desviar de árvores, tanto a cerca quanto o galinheiro, a gente tentou e não deu muito certo pelo fato de estar íngreme e ter muitos sistemas arbóreos já estabelecidos. Mas tem a vantagem de sistemas móveis, você atingir umas áreas maiores, né? O que o pessoal faz muito na Austrália é o que se chama pasture chicken, que são galinhas em pasto, né? Que fica mais fácil de mexer o galinheiro, mas na real a galinha não pertence naturalmente ao pasto, né? Ela pertence a sistemas de floresta. Então não está bem no natural, o habitat natural da galinha. Agora, por praticidade, criar galinha em pasto é mais fácil, para você vir com o trator, arrasta a casa, né? Com o trator, enfim. Então, esse é o sistema. A gente também está testando uma cerca elétrica que se chama, uma empresa que chama ITC, ela importa do Uruguai. Aqui é um piquete onde a gente... Mas aí a gente vai do galinheiro fixo, a gente abriu um acesso aqui para os piquetes, fazendo os piquetes móveis para a direita e para a esquerda, mas para testar a cerca e estudar a possibilidade de fazer um sistema móvel. Mas no Brasil, infelizmente, como essa tela é importada, o custo é alto, né? Então, você vai pagar faixa de R$ 1.500 por uma tela dessas, que às vezes vale a pena, mas a gente está estudando, testando ela, para ver a durabilidade, ver como é que se compensa financeiramente ter um sistema desse. Aqui o sisteminha de cerca elétrica que a gente está testando lá. O que vocês acharam aí? Acho mamãe! Vou pular aqui essa parte. Esse é um sisteminha de cerca elétrica móvel com tela que estamos testando aqui no Dalva, para as galinhas migrarem nas agroflorestas. Assim elas ajudam com o manejo. E diminui mão de obra para a gente, de manejos, e também elas se alimentam e se divertem, produzem ovos, claro. Então é a primeira experiência. A ideia é a gente migrar as aves dentro das agroflorestas com os piquetes, com essa tela móvel eletrificada. Bom, e aí vocês vão ver provavelmente esse sistema também, que eu acho devia ser criminalizado, porque isso aqui o sistema confinado móvel não é interessante, porque as galinhas não conseguem praticar o comportamento natural delas, que é espojar, decolar, ciscar, né? Elas ficam animais confinados, migrando numa gaiolazinha, que não é... Eu pessoalmente não acho interessante, eu não sou fã desses modelos. Falar um pouquinho de alimentação, depois a gente vê as dúvidas que vocês tiverem sobre o desenho do galinheiro. Como são só 40 minutos, a gente vai falar mais superficialmente, né, disso tudo. E a alimentação, cada lugar tem o seu nicho, né, de alimentação. Então, no Dalva, a gente está chegando a formulações com o intuito de produzir ovos ricos em ômega 3, né, com muito verde, e com custo baixo, né? Que o intuito é fazer uma coisa que é agroecológica,
saudável, né? Um alimento biodiverso e com custo baixo e com alta produção. Então, uma coisa para vocês pensarem, galinhas que só comem ração é que nem a gente, né? Se a gente comer só pão, arroz, feijão, só grãos, né? Não comer muito verde, mas existem muitas granjas orgânicas, né? Onde as galinhas só se alimentam de ração, ou convencionais, claro. E um animal que alimenta só de grãos, ele tem um corpo muito mais inflamado, né? Porque se você come só pão e grãos e não come verde, você tem uma taxa de ômega 6 muito mais desequilibrada relativamente ao ômega 3. E o que acontece? Seu corpo começa a ficar inflamado. Então, um ovo de uma galinha que come só grãos, só ração, é um ovo inflamatório. A teoria de que carne, leite, ovo é inflamatório é real para os animais que comem só grãos, né? Principalmente ração, sem fermentação, sem germinação. Agora, um animal que come verde, insetos, raízes, ele tem uma taxa de ômega 3 muito mais alta no corpo dele, desse animal. E, consequentemente, a carne, leite, ovo é um alimento saudável anti-inflamatório, né? Então, a ideia não é só economizar dinheiro com milho e soja, que hoje em dia, claro, está um absurdo de caro, mas também você desenvolver um ovo que é saboroso, tem muito mais sabor, né? E que é anti-inflamatório, que tem um saldo positivo na sua saúde. No Dalva, a gente está no momento nessa formulação, que 60% da alimentação das galinhas é de ração batida, né? E a gente mistura na ração farinha de folha, estamos testando amora, margaridão, leucena, farinha de mandioca, e a gente está no momento substituindo 15% para 20% da proteína, que é a soja, né? A gente bate com farelo de milho, com farelo de soja, que é diminuída com a farinha de folha, pré-mix, que são os micronutrientes, calcário e calcítico, ou então a farinha de ostra. Então, uma parte da alimentação é ração. Cana a gente também dá por fora, que é um carboidrato complementar. Os piquetes são abundantes, né? Eles, de um certo modo, quando a gente não solta as galinhas no piquete, quando tá chovendo muito, ou é um domingo, não tem ninguém no sítio, a gente percebe que elas ficam com muito mais fome, né? Então, realmente, não tem como calcular quanto elas comem do piquete, mas a gente é visível de que diminui muito a fome dela, quando elas têm acesso a um piquete abundante. Silagem de mandioca, no momento estamos sem, mas quando a gente tem, a gente substitui faixa de 30% da alimentação delas, da silagem misturado com a ração, no final do dia, né? Soro de leite, agora estamos com as vaquinhas, quando estão produzindo a gente fornece soro de leite, controlado, o ideal é você dar soro de leite e deixar elas comerem tudo dentro de 30 minutos. E o soro de leite é muito interessante porque ele tem a proporção perfeita de carboidrato, proteína e gordura que a galinha precisa, né? Então, a gente substitui mais ou menos 15%, 20% da alimentação com soro de leite. De manhã cedo damos os verdes, folhas, tronco de bananeira e milho germinado também. Então, é isso que está acontecendo. Parece bastante trabalho, mas quando você pega uma rotina, a gente gasta em média 40 minutos por dia, incluso a coleta dos ovos, colocar na caixinha, selecionar, classificar. A gente fez uma análise em parceria com o Pedro, com o Romeu, com uma turminha, Pedro esqueci o nome da grande dele, da bromatologia das farinhas de folhas, farinha de folha de margaridão, farinha de folha de amora, farinha de folha de leucena. E a conclusão de todo mundo é que a folha de margaridão, por exemplo, tem muita fibra, né? Então, a ideia, se você dá muito farinha de folha de margaridão, você vai afetar a produção delas, como isso vai substituir os nutrientes, né? Vai substituir outros alimentos. Mas como a gente criou essas galinhas do zero, e eu não vou entrar muito na alimentação de pintinhas aqui, mas nos dias 0 ao 3 de idade, a gente deu só arroz integral, mais nada. Para desenvolver a capacidade dela de processar material fibroso, o que quer dizer? As nossas galinhas têm um papo muito poderoso que elas dão conta de processar alimentos fibrosos, e estamos substituindo no momento 15% da soja com farinha de folha de margaridão e não afetou a produção. Então a produção continua normalizada. Mas estamos desenvolvendo com o Romeu, né, e o Rafael junto, um mix de farinha de folhas, onde você possa substituir parte da soja, eventualmente até sair da soja totalmente, né. Essa é uma estufa que a gente fez para fazer principalmente as farinhas de folhas, mas também vai ser usada para fazer ervas desidratadas, chás, etc.
E a gente usa para as folhas de amora, mandioca, etc. E aí, depois que a gente tem a farinha de folha, a gente bate numa betoneira, né? A farelo de milho com farelo de soja, a farinha de folha, etc. Para fazer a ração principal, e que a gente fornece no final do dia. Você pode usar um misturador, claro, mas como tem só 100 e poucas galinhas, uma betoneira é mais barata, né? Mais econômico. E essa é a silagem de mandioca. Para a silagem de mandioca, você tritura 70% o talo e as folhas e 30% a raiz. Você tritura tudo. Deixa secar um pouco, depois você compacta num silo e deixa fermentar 30 dias. E isso também é um alimento completo para as galinhas. Substitui o milho, soja e premix. Como as galinhas têm acesso aos piquetes, elas têm nutrientes, né? Elas têm acesso a nutrientes, então não precisa do 100% ração com premix, né? Que premix são os micros elementos, né? Elas conseguem adquirir os micros nos piquetes. Então, a gente consegue diminuir drasticamente a ração. De um certo modo, o ovo agroflorestal acaba sendo muito mais barato de produzir, se você está com sistemática, né? É muito mais barato de produzir do que o orgânico. E se descuidar, se você sistematiza bem o esquema, principalmente com as farinhas de folhas, que é mais barato de fazer, você consegue talvez produzir parecido com os custos de um convencional. E aí um indicador de saúde, se você está acertando ou errando, é a produtividade. Então, por exemplo, agora a gente está com a raça Lohmann Light, a gente estava com High-Sex, agora é Lohmann Light, e a produção está na faixa de 85% para 92%. Essas raças aqui, Lohmann, High-Sex, Novogen, elas têm faixa de 80% para 90%. A Embrapa 51 tem faixa de 60%, 65%. E desculpa aí se tem alguém da Embrapa aqui, mas ela não é uma galinha interessante para as pessoas porque ela não dá uma rentabilidade boa. Ela é muito popular, teve um baita marketing, né, com a Embrapa 51, todo mundo compra a Embrapa 51, mas elas são galinhas de dupla aptidão, né, para carne e ovo, mas o que acontece? Se você está alimentando a galinha por 2 anos, né, com a produção de ovos, 2 anos e meio, o custo de alimentar ela e ter menos ovos não compensa a carne que você tem no final. Ela tem uma galinha mais gordinha. Então, a Embrapa 51, na minha experiência, com quem eu falei no momento, pode ser que ela tenha evoluído, ela não fornece uma rentabilidade interessante para os agricultores. Ela dá muito mais prejuízo do que uma Loma, uma High-Sex, uma Novogen, porque a gente tem que cada vez mais viabilizar a agricultura. A gente não tem que fazer modelos que são econômicos e produtivos, né, e agroecológicos. A GLC e a GLZ tem uma faixa de 70%. Essa raça até é interessante, que elas são muito rústicas, né? Elas são mais selvagens. Então, para a agrofloresta, ela pode ser interessante. Tem uma vizinha uma vez que conta que o funcionário dela esqueceu de colocar o pré-mix na ração, na hora que ele bateu a ração, que pré-mix são todos os minerais, os microelementos, né? E aí todas as galinhas caiu a produção drasticamente, com exceção da GLC. A GLC ficou de boa, mesmo só com milho e soja. O que quer dizer? Uma raça que é mais selvagem, só que ela é mais difícil de controlar. Ela fica voando por cima das cercas, né? Ela não é tão doce quanto a Lohmann. A Lohmann é a minha preferida, pessoalmente. E o que a gente faz? A gente cria galinhas poedeiras que foram desenvolvidas para ficar em gaiola. A gente cria como se fosse burucutu, caipira, cria desde o zero de pintinha, né? Dando acesso a piquetes, a gente dá arroz nos primeiros dias para desenvolver o papo, dá bastante capim fibroso no começo e também a ração equilibrada, claro, depois do 3º dia. Para você criar galinhas poedeiras, mas com uma rusticidade de uma galinha caipira, dessas que teve acesso a tudo quanto é anticorpos na vida, né? Aí o plantio dos piquetes. O que é interessante é ter piquetes densos. Você pode até ter um piquete ou outro que está mais amplo, mais espaçado, com faixas de árvores a cada 4, 5 metros, para elas fazerem aquele processo de decolar, sair correndo, bater nas asas, né? Mas, no geral, a galinha fica muito feliz dentro de uma florestinha, que nem essa, por exemplo. O que a gente fez aqui nesse piquete? A gente fez primeiro uma horta ali, produziu hortaliças, antes de entrar as galinhas, né? E junto com as hortaliças plantou faixas de leucena, margaridão,
bananeira e frutas, né? No geral, árvores a cada 2 metros, mais ou menos. Então, tem linhas de árvores a cada 2 metros, um sistema bem denso, onde a gente faz poda drástica 2 vezes por ano. E esse é o principal piquete das galinhas. Na hora que você vai plantar um piquete, você primeiro pega uma área, né? Você faz as faixas de árvores. Por exemplo, aqui você tem uma borda interna de cerca viva com ora pronobis, faixas de árvores a cada 2 metros. Você pode fazer essa cerca vermelha, pode fazer tipo sisal com palma forrageira por volta do galinheiro por causa de predador, de cachorros ou outros bichos, né? E aí, quando você planta os piquetes das galinhas, é interessante você esperar pelo menos 6 para 8 meses para depois entrar com as galinhas, para dar tempo de estabelecer as árvores, né? Então, antes de você primeiro planta os piquetes, aí você pode produzir hortaliças, alface, rúcula, etc. Vai colhendo essas, né? Aí depois que você colheu e vai colocar as galinhas, você estica a tela e seguido você solta as galinhas, né, no piquete. Aí já se estabeleceu uma agrofloresta. Então, nesse primeiro momento, tem que ter quanto mais planejamento, mais fácil que fica para estabelecer agrofloresta. Ou se você já está com as galinhas, você deixa elas no corredor, vai sacrificar uns meses delas de ficar só no corredor, e depois você solta ela nos piquetes quando as árvores se estabelecerem. No geral, a nossa rotina é a seguinte: de manhã cedinho, a gente vê uma pessoa aqui, umas 7 da manhã, joga uma massa de capim, restos da horta, do manejo da horta, couve, etc. Joga no corredor e elas têm sempre acesso ao corredor. Como o corredor está descampado, elas não botam um ovo no corredor, elas botam no ninho lá. Esse ninho aqui, esse é um ninhozinho. Depois, quando chega umas 11 da manhã, por aí, a gente solta elas, vem aqui, solta nos piquetes e recolhe os ovos. Que os ovos elas colocam principalmente 95% de manhã cedinho. E final do dia, vem de novo mais uma pessoa, dá ração, elas voltam correndo para o galinheiro e aí você fecha o piquete, depois que elas voltaram para o galinheiro. Essa é a rotina. No dia seguinte, repete piquete 1, até começar a esgotar o piquete 1. Aí depois você vai para o piquete 2 e assim por diante. Esse manejo é constante, né? Porque galinha, a gente tem que saber que ela bota ovo, né? Sempre tem ovo, todo dia tem ovo. No seu aniversário vai ter ovo, no Natal vai ter ovo, então é um manejo diário. Mas se você está bem estruturado, o tempo que você gasta por dia é pouco, né? O tempo para 50 galinhas é quase o mesmo que o tempo para 150 ou 200 galinhas. O que muda só é a parte de coletar os ovos, colocar nas caixinhas e a venda dos ovos. Fala um pouco mais dos piquetes. O que a gente faz? Linhas de árvores, o margaridão, por exemplo, cana, pitanga, amora, caqui, leucena, chaia, moringa, bananeira, junteira. Você pode ter faixas de árvores a cada 2, 3 metros. Depois cerca por volta, por dentro do ora pronobis, por fora algum sisal, alguma coisa para bloquear predadores. E junto com as árvores você coloca os ciclos curtos, pimenta, guandu, mandioca, batata doce, que você vai colher antes das galinhas entrarem, né? E embaixo, graminhas de extrato baixo, né, que gostam de sombra. Um piquete pode até ter um pouco mais aberto, se quiser, mas tipo, um dos melhores graminhas que mais atraem insetos do mundo é o Arax pintoi, né, que é a grama amendoim, aquela grama japonesa. A gente tem mombaça nos nossos, um deles tem um Arax pintoi, mas o resto tem mombaça, que elas comem direitinho. A questão de colocar frutas nos piquetes, em teoria, é proibido contra a lei. Por quê? Quando você tem rebanhos de pássaros que vêm voando, né, eles vão comer as frutinhas e trazer doença, blá, blá, blá. Mas, então, por lei, é proibido você ter frutas se você tem uma produção comercial com uma escala um pouco maior. Agora, essa questão está em debate, porque, ao mesmo tempo, as galinhas terem comida, terem frutas no piquete, isso fortalece o sistema imunológico delas, né? Então, as doenças acontecem de granjas de gaiolas, né? A maioria dos surtos de doenças, né? Então, está em debate com o Romeu da Yamaguchi, que ele tem frutas lá, por exemplo, e apesar de proibirem, eles não estão impondo essa lei, porque está ainda em debate se vão permitir frutas ou não dentro dos piquetes das galinhas. Quem está mais na legislação diz que mais rígido, tradicional, diz que não, porque
as frutas atraem pássaros que atraem doenças. Mas quem está no dia a dia manejo das galinhas não concorda com essa teoria. Que mais? Eu acho que fui até mais rápido que previsto, viu? Eu achava que ia demorar mais, tentei correr. Junto com as leucenas, com essas frutas, vocês podem botar também eucalipto, sangra d'água, árvores de crescimento rápido, porque a galinha gosta de sombra, né? Ela se sente muito protegida na sombra. Quando a galinha está num sistema de pasto, que nem esse sisteminha móvel de outra pessoa, não é o nosso, né? Cadê? Esse daqui, ou esse daqui, um sistema desses... Esse daqui, por exemplo, que é onde a galinha está exposta, elas ficam recolhidas onde tem sombra. Então, se você tem uma árvore aqui e outra 10 metros depois, elas vão correr debaixo de uma árvore para outra árvore. Elas não ficam passeando num campo exposto porque elas têm muito medo do gavião. Então, quanto mais árvores, proteção por cima delas, mais tranquilas que elas ficam. E quanto mais tranquilas, mais produtivas, menos doenças, né? Então, galinhas, é legal você ter faixas de árvores e não pensar em sistema de pasto. Assim como as vacas também. A vaca não é um bicho de pasto, é um bicho de borda de floresta, né? Opa. O que vocês... Tentar voltar para cá. Eu acho que é isso, gente. Eu tentei ser mais cedo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar uma apresentação também de outro... que não foi feita para isso aqui especificamente, sobre a alimentação de pintinhas também, aproveitar que deu tempo. Deixa eu puxar para cá. Opa. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação de pintinhas, já que a gente falou sobre como criar galinhas com rusticidade, né? Quando a gente pensa em pintinhas, vamos falar por idades, a gente colocou um galho aqui para fortalecer as perninhas delas, né? Dos dias 0 aos 3, dos 3 aos 10, dos 10 adiante, né? Então, essas são galinhas poedeiras que, em teoria, a maioria das pessoas criam em gaiolas, né? Mas você consegue desenvolver poedeiras que têm a rusticidade de uma caipira. Você não precisa ter galinha caipira, porque galinha caipira, ela tem uma produtividade baixa, né? Então, ela vai botar 40%, 50% em vez de 90%. E isso... pode dificultar pagar as contas, a não ser que você tenha uma estrutura de manejo de alimentação econômica dela, né? Que também funciona. A primeira coisa que você dá para os pintinhas de 0 a 3 dias é simplesmente, vocês vão assustar com isso, mas é simplesmente arroz cru, orgânico, né? E água. A gente pegou essas pintinhas no período mais frio no Dalva, aquelas comendo arroz. Opa. E o arroz, assim, às vezes é 2 vezes o tamanho do biquinho dela. Você acha que ela nunca vai conseguir comer esse negócio, mas na hora que você bota, é impressionante como elas conseguem comer com menos de 1 dia de idade. Eu estou comendo aqui o arroz. E o motivo de dar o arroz é para fortalecer o papo delas, para elas quebrarem alimentos fibrosos, né? Porque quanto mais elas quebram alimentos fibrosos, mais que elas se nutrem dos piquetes. Então, é legal criar galinha do zero, dá muito mais trabalho e fica mais caro no final, mas elas não passam pelo processo de debicagem e também você cria galinhas muito mais rústicas, né? E com capacidade de se alimentar muito melhor de alimentos fibrosos. Depois, dos dias 3 ao 10, você vai dar gema de ovo. Primeira coisa, cedinho, mexida, né? Com um pouquinho de banha de porco. E você vai calcular uma gema de ovo por pintinho durante do 3 ao 10. Então, você começa, por exemplo, com 25 ovos e no último dia termina com 40 gemas de ovos. E elas piram com gema de ovo, elas adoram. E aí, a gema de ovo, ela fornece os anticorpos para as galinhas, né? Então, isso aqui é tipo uma vacina... ainda mais se você pegar uma gema de ovo de uma galinha mais velha.
você cria um sistema de anticorpo muito forte para as galinhas. As nossas, por exemplo, pegaram uma doença que é grave, que se chama boba, mas a gente conseguiu curar com muita facilidade, simplesmente botando própolis na água e tirando umidade do corredor, que o corredor estava com muita umidade. E a doença foi de um visitante vindo com o sapato contaminado, né, do galinheiro dele. Ele entrou no nosso galinheiro e trouxe a doença, que isso acontece, né? Tem que ficar esperto. Mas a gente tratou a doença da boba com muita facilidade, simplesmente botando própolis na água. Outras pessoas, às vezes, eliminam o rebanho inteiro, fazem umas loucuras. A boba é uma doença que vai comendo por dentro da galinha, né? É super assustador, mas elas se recuperaram pelo fato, provavelmente, delas terem um sistema imunológico muito forte, né? Depois, dos dias 3 aos 10, depois da gema, se dá um capim bem fibroso. E o tamanho do capim é do tamanho do biquinho delas. Então, por exemplo, mombaça, napier, folha de milho. Quanto mais fibroso, melhor, porque sua ideia não é nutrir ela no momento, né? Ela tem nutrição. No momento, você quer desenvolver o papo. E nesses 3 primeiros dias, comendo arroz, também, ela tem, nos primeiros 3 dias de vida, ela tem todos os nutrientes que ela precisa, né? Então, você quer simplesmente fortalecer o papo dela. Ela tem os nutrientes do ovo da mãe ainda, de quando ela nasceu. Ela não precisa de ração de crescimento nos primeiros 3 dias, ração equilibrada. Ela precisa, sim, fortalecer o papo. E que é o que acontece na natureza. Um pintinho nasce, ele já tem que se virar lá, comendo tudo que é fibroso por volta dele, né? Então, se dá capim fibroso. E a gente dá uns biodiversos também, a gente deu, né? Não precisa dar, mas elas adoram alecrim do campo. Se dá muito, eu percebi que elas ficam com um pouco de diarreia, que é muita fibra. Elas comem água-pé, frutas, sementes, cana. A gente deu umas brincadeiras para elas ficarem bem, um alimento bem biodiverso. Essa aqui é um água-pé. Elas devoram a raiz do água-pé. Então, essa é a alimentação de pintinha. E a ração, então, no dia 3 ao 10, você dá ração, mais capim, mais gema de ovo e aqueles alimentos biodiversos. O que mais? Eu acho que já está quase no final dos 40 minutos. Opa! Tem mais umas coisas, mas não sei se vai dar tempo. Eu posso falar um pouquinho da mãe substituta também, que é interessante. A mãe substituta, quando você pega um pintinho, os pintinhos, né, eles nos primeiros semanas de vida, ele precisa do calor, né? O pintinho precisa de meio degrau por dia de temperatura, né? Então, ele precisa de 37 graus no primeiro dia de vida, né? 37,5, por aí. Então, as primeiras 2 semanas é muito comum você perder pintinhos, né, por frio. Ainda mais se você está num clima frio que nem o nosso. E essa mesa, essa mesinha bem baixa que vocês estão vendo aqui, ela é tipo que o Romeu chama, os outros chamam de mãe substituta. E ela substitui aquela lâmpada, né, superaquecida. Então, em vez de você ter aquela lâmpada e os pintinhos dormir com a luz na cara, que ninguém gosta de dormir com a luz na cara, eu também não queria ser uma pintinha e dormir com a luz em cima da minha cabeça, né, pra ficar quente. Eu prefiro, o mais inteligente é você fazer uma mesinha dessa e treinar eles a entrarem embaixo, elas, né, a entrar embaixo, você tem uma cortinazinha, e o próprio calor das pintinhas se aquecem. Então, como as pintinhas já têm 42 graus Celsius por aí, elas vão aquecer esse ambiente embaixo da mesinha e você não vai precisar da lâmpada de aquecimento, que não é saudável para ela. Então, você coloca uma lâmpada LED só para treinar elas a entrar. E a mãe substituta é basicamente assim. Você tem uma estrutura, tipo um pallet com umas mesas, né? Para 250 pintinhas tem 1 metro por 1,5 metro. Você isola em cima e isola embaixo, né? Embaixo você coloca papelão, serragem, depois um pano. E aí você coloca uma lâmpada só para atrair elas na hora de dormir. Então, na hora de dormir, você desliga a luz do quarto, empurra elas para dentro e acende a luz de dentro só para elas acharem o caminho. Depois que todo mundo está lá dentro, você só desliga essa lâmpada. E você coloca um termômetro aqui dentro, de fio, né? E um fora, você consegue calcular quantos graus está dentro e quantos graus está fora, com todo mundo aqui dentro e todo mundo aqui fora. E elas, aos poucos, associam essa mesinha com segurança. Quando elas ouvem um barulho assustador, corre todo mundo para dentro. É até divertido, que faz aquele barulho. E todo mundo se esconde embaixo da mesinha. Então, a mesa vira tipo as asas da galinha, né? Isso aqui substitui as asas da galinha. É um modo de você
não precisar daquelas lâmpadas e elas terem um sono mais profundo e uma qualidade de vida. A gente usou, por exemplo, o papelão, pegou um pallet, colocou o papelão em cima, depois sacos de ráfia, né? Uma lâmpada LED que se liga por 15 minutos. Quando escurece, desliga o quarto e acende aqui dentro. Elas vão entrando devagarinho. No final sempre tem que dar um empurrãozinho na bunda das últimas a entrar, né? E aqui tá elas dentro com a lâmpada. Acabaram de entrar se preparando para dormir. Estão lá se aquecendo e é bem friozinho, né? Então essa é uma lâmpada LED que não é lâmpada de aquecimento. É só para elas acharem o caminho embaixo do pallet. Depois a gente acaba desligando essas lâmpadas. Opa. Aqui tem o isolante no chão, né? Que tem velcro, papelão, serragem grossa. Então é papelão, serragem, velcro, um pano, né? O velcro é melhor, ou um outro. Esse é um sistema de aquecimento que o Romeu deu a dica, mas depois que a gente já tinha produzido as pintinhas, que é um esquema de uma tela de pintinho com fio de aquecimento embaixo, que você também pode, para climas muito frios, colocar um aquecimento no chão. Mas no nosso caso a gente acabou não usando, mas é interessante para economizar um pouco, para garantir um pouco mais a temperatura, né? Esse é com o sistema de aquecimento. Aqui e aí você tem um círculo por volta, né, que você vai aumentando. Aqui tá a mãe substituta e no meio você vai aumentando o espaço delas devagarinho, aos poucos. Eu acho que é isso, né? Acho que já deve dar mais 4 minutos. Não sei se dá tempo de falar de mais alguma apresentação. Eu vou indo até terminar. Durante as perguntas, Karen, você pode expandir um pouco mais. Né? Tá bom. Então, eu acho que deu, porque a próxima vai demorar um pouquinho sobre alimentação, mas a gente já falou um pouquinho. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Muitíssimo obrigado, Karen. Excelente, super informativa, né? Muito rica de informações e, claro, é um universo todo, né? Claro, sempre se precisa de mais tempo para falar sobre coisas como essas, mas eu te agradeço já em princípio e já tem algumas perguntas aqui na tela, Karen. A primeira pergunta, a pessoa pergunta se o milho que você está dando ali para alimentação é o milho germinado ou não, né? Se é um maíz brotado ou não. Para ração, quando a gente bate na betoneira com a farinha de folha, com farelo de soja, que é o mais prático lá, armazenando num tambor e só dá para elas no final do dia, esse é o farelo de milho comum. O milho que a gente dá para elas, quando possível, é muito bom germinar. Eu percebo que elas aproveitam, elas gostam muito mais, né? Elas pulam em cima do milho, atacam muito mais e fica muito mais digesto. E se você quer ser chique, você germina assim, você coloca o milho num balde de água, com cinza, né? Mistura com cinza dentro, porque cinza tem esqueci o nome do processo, eles tiram... Os índios fazem isso para alimentação humana, né? Principalmente no Nordeste da Bahia. Anixolana... Esqueci o nome, mas ele tira uma toxina, né? Então, se você quiser, você bota a cinza junto na água, deixa 2, 3 dias, joga essa água fora e fica só lavando milho. Aí, às vezes, a gente tem 3, 4 baldes que fica só germinando, lavando milho e fornecendo milho germinado. Então, o milho germinado, às vezes a gente se enrola com muita coisa, esquece de fazer e dar o milho sem germinar, mas o que eu percebi também é que, dando milho germinado, elas aproveitam muito mais do milho e tem um sistema digestivo mais funcional. Perfeito, Karen. Tem uma segunda pergunta, vou ver se eu uno com a terceira. A pergunta é, qual a densidade, metro quadrado por ave, por piquete, né? E quanto a galinha come da vegetação e qual o período de rotação ou permanência no piquete até o retorno ao piquete original, né? Olha, o dimensionamento dentro do galinheiro, por lei, orgânica, certificação orgânica, 5 galinhas por metro quadrado. Agora, o que eu recomendo dentro do galinheiro? Eu recomendo 3,5 galinhas por metro quadrado. Fora do galinheiro, piquetes,
Pela certificação orgânica, eles falam só um piquete, não se fala de rotação, que eu acho um absurdo, né? Mas fora do piquete, eles recomendam, pela lei, 3 metros por galinha. Então, se você tem 100 galinhas, 300 metros quadrados total de piquetes. Agora, eu prefiro você fazer 500 metros, fazer 5 metros por galinha. 5 até 6, até mais se quiser, né? Mas também se vai muito, aí elas não começam a ser desperdício, sobrar comida demais, né? Mas 5 galinhas por 5 metros por galinha, desculpa, fora de piquete total é o que eu recomendaria. Agora, o quanto tempo fica em cada piquete depende muito, são muitas variáveis, né? Depende de quantas galinhas por metro naquele piquete, se está em época de chuva, quanto de comida tem plantada, né? Mas, no geral, você tem que calcular, se você tem 2 piquetes, você vai ter que calcular um período de descanso de 30 dias em cada piquete, pelo menos. Então, elas vão ficar um mês em um mês em outro, um mês em um mês em outro, pelo menos, né? Então, esse cálculo tem que... Quanto mais rotação, menos área você precisa. Se você tem só 2 piquetes, você vai precisar de mais área do que se você tem 4 piquetes, né? Se você tem 4 piquetes, elas vão ter muito mais alimentos do que 2 piquetes. Na verdade, se você tivesse um piquete para cada dia, seria o ideal, mas aí muito custo de tela, de mão de obra. O que eu recomendo são 3, 4 piquetes, se possível, ou pelo menos 2 piquetes. E aí o tempo, isso depende de acordo com a oferta e o número de rebanho, época de chuva, época de seca. Época de seca muda, assim, tipo 50%, né? Diminui 50% quase a oferta de comida. E eu diria que é difícil dizer quanto elas se alimentam do piquete. Eu diria uns 15, 20% fácil, mas... O que mais acontece no piquete, elas criam um sistema imunológico muito mais forte, um papo mais desenvolvido, elas têm muito menos doenças. E se você faz a rotação, elas têm muito menos verme. Porque a verme é o problema de ela ficar num lugar só, né? Então, e a folha de bananeira também se dá, a folha de bananeira diminui muito verme. Então, os piquetes, elas diminuem custos de ração, mas principalmente fornece prejuízos por falta de saúde. Então, elas diminui prejuízos por doenças, né? Então, as galinhas são relativamente saudáveis. Quando eu peguei as pintinhas do zero, com 0 dias de idade, em pleno inverno, que estava 2 graus, não dava 0 graus, o pessoal falou, todo mundo que criava de verdade falou, loucura, você vai perder um monte, nossa, vai ser um baita prejuízo para você, vai morrer um monte, não faz isso não, compra com 4 meses. Mas o que aconteceu? Das 250 pintinhas que a gente pegou, tivemos 4 fatalidades, e foram fatalidades da gente pisar em cima sem querer, não foi de morte, de doença. Enquanto numa gaiola, em média 30%, 40% dos pintinhos morrem, né? Então, você ter sistemas saudáveis ecológicos é muito mais, cria galinhas resistentes a doenças e fatalidades. Ok, obrigado, Karen. Tem mais umas 2 perguntas, eu vou uni-las. Uma pessoa pergunta, bom, você até já comentou isso logo no início da sua apresentação, que é o total de galinhas que você tem atualmente e qual a produtividade delas. E eu já ligo com uma outra pergunta que trata de uma questão de escala, né? A pessoa pergunta se é possível ter esse sistema que você mostrou em nível de escala, de uma escala maior, não é? E quantas aves seria isso? Olha, com certeza é possível, não só possível, eu acho que é mais econômico você fazer esse sistema para uma escala maior. Você precisa só investir um pouco mais na estrutura. A gente tem uma produção de 90%, 92% de 10 galinhas, 9 ovos e meio por dia, 9,2 por dia em média, para cada 10 galinhas. Agora, para uma escala maior, o que é mais complexo é só pensar na logística dos piquetes. Por exemplo, você tem um galpão, né, com vários quartos, o ideal é dividir em quartos de 100 galinhas, porque esse é um rebanho natural da natureza. Cada quarto 100 galinhas. E aí, desse quarto, ter 2 piquetes para frente e 2 para trás, né? Então, a ideia é você ter um galpão com vários quartos, piquetes para frente, piquetes para baixo. E cada quarto ter o seu kit de pelo menos 2 mais 4 piquetes. E aí, no galpão, você faz a coleta de ovos dentro do galpão, né? De todos os quartos. Tem uma porta que vai de quarto para quarto, com cal para não desinfetar, né? Na hora que você faz o translado. Com um trenzinho, aquele trenzinho do convencional mesmo, de colocar os ovos no trenzinho. E aí você recolhe tudo numa sala de ovos no final do galpão. Então a logística tem que só ter um pensamento de como você vai fazer os piquetes dos quartos, né, que vão migrando dentro do galpão. Para cada quarto ter 2 piquetes para frente, 2 para trás e um corredorzinho na frente e atrás.
e ter a função da pessoa de manhã, 11 horas, meio-dia, abrir o respectivo piquete de cada quarto. Perfeito, Karen. Eu vou te fazer duas perguntinhas mais também, por curiosidade. Não é? Existe uma relação que se fala muito na área de silvipastoril, né, dentro desse grande universo agroflorestal, que é exatamente sobre a totalização de piquetes, né, sobre o universo dos piquetes. Aí eu quero te perguntar, em relação, fazendo uma relatividade, relativizando o número de galinhas e o número de piquetes, eu te pergunto, o que é melhor, o que é mais desejável? O maior número de piquetes pequenos ou o menor número de piquetes grandes? Áreas Olha, maiores. para a regeneração de terra e para a diminuição de vermes, quanto mais piquetes, quanto mais rotação, melhor. Agora, quanto mais piquetes menores, mais custo de estrutura, de instalar, né, de morão, tela, e mais trabalho de dia a dia, de migração. Então, mais piquetes é interessante. Agora, eu percebo que quando passa de 4 piquetes, 5 piquetes, eu acho que começa a agregar muito custo, né? E principalmente se tem uma escala maior, aí também às vezes não tem um espaço geométrico, né, para conseguir encaixar em cada quarto no galpão. Então, em vez de ter um piquete grandão com menos migração, menos, parece mais simples, né, um instinto, principalmente de quem é da roça, o pessoal que trabalha comigo, eles querem sempre fazer, vamos fazer um piquete grande, solta as vacas num grandão, não facilita. Mas isso elas acabam pegando as frutas, né? Então elas acabam matando árvores importantes quando você não faz a rotação rápida o suficiente. Agora, o que eu recomendo, assim, 3, 4 piquetes, eu diria que é um bom número, mas se você está pensando na regeneração das frutas, nas árvores, no estímulo do sistema, mais piquetes é mais interessante até. Puxa, muito legal. E uma última pergunta, né, para a gente já encerrar, é sobre o porquê que não, esse sistema que você utiliza, né, existem outras modalidades de criação de galinha, como você mostrou, de criação móvel, por que não é tão adotado pela população, ou seja, pelos produtores, por pessoas que podem fazer isso em escala menor? O que está faltando? O sistema móvel ou é para esse sistema que a gente está fazendo? A sua pergunta é para qual? Não, para os dois. Para os Para os dois. dois. Tanto para um como por que isso não é tão mais disseminado? Pouco se sabe sobre esses sistemas. O que predomina são sistemas de grandes aviários confinados. Eu acho que o gargalo sempre é conhecimento, né? Falta de conhecimento. E é um conhecimento que depois que você adquire é simples, né? É uma coisa muito simples. O investimento não é tão alto pelo retorno que você tem. Por exemplo, um galinheiro de 205, que a gente fez para 250, 300 galinhas, custou 12 mil reais, usando recursos locais, tudo isso, com tela, com piquete, com tudo, né? Isso antes do corona, hoje em dia subiu o material. Mas você tem um pouco mais de custo de tela, de piquete, mas o maior gargalo é a falta de conhecimento, que a gente tem uma agricultura que é mais antropocêntrica, né? Baseada só em tirar o animal e o ser humano da natureza, né? Então, não entender como ele se encaixa. As pessoas precisam entender principalmente como a galinha se encaixa na natureza, né? Qual é a função dela na natureza. E não só separar a galinha do sistema e tentar alimentar ela como se fosse um bicho separado da natureza. Assim como a produção de frutas, né? Elas mantêm uma terra degradada e fica dando de mamar para a fruta, né? Em vez de você criar condições para as frutas, para elas terem sucesso na vida. Então, se a gente cria condições para as galinhas terem sucesso, a gente não precisa ficar combatendo doenças e numa guerra de compra de milho e soja de lá não sei onde, né? Para tentar manter vivo essas galinhas, né? É uma mudança de paradigma de pensamento, de integrar o animal na natureza em vez de separar o animal da natureza, né? Perfeito, excelente, Karen. Temos uma última pergunta, né, e aí eu peço para você só, que eu tinha agregado uma pergunta anterior, que você comentou no início da tua apresentação, mas como a pessoa pergunta, talvez ela não tenha entendido que era o total de galinhas, né, e a produtividade que você atualmente tem. Mas a pergunta que chegou agora é se você tem, ou se existe alguma experiência, pelo sistema que você tem experiência, em relação a galinha caipira para corte, a galinha caipira de corte.
Olha, eu não tenho experiência com corte, mas o que acontece? Para corte, o que muda é que elas vivem menos tempo. Então você consegue provavelmente agregar mais animais por metro quadrado do que de postura, porque elas são menores, vão crescendo. Quando atinge o animal o tamanho já para corte, ela já sai do sistema, né? Então tem o ciclo mais curto de, por exemplo, como é que é o nome daquela raça? Que com 3, 4 meses, 5 meses, ela já se retira do sistema. Enquanto a poedeira fica 2 anos e meio, as nossas 3 anos que elas demoram para parar de botar, né? Então você pode dimensionar um pouco mais denso o número de galinhas por metro quadrado. E tem os períodos de pausas também, como faz troca de rebanho mais frequentemente das galinhas caipiras. Mas eu acredito que a estrutura é a mesma, o sistema é o mesmo, não vai ter a logística de coleta de ovos. O que muda só dimensiona um pouco mais denso para o corte, como elas são menores e elas saem mais rápido, existe mais pausas. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Karen. Foi uma excelente apresentação. Eu tenho certeza que as pessoas gostaram muito. Não sei se o Eduardo está por aí ainda e o Rafael. Estão os dois. Muitíssimo obrigado, viu, pela presença de todos. Muitíssimo obrigado. Em especial, Eduardo.